Amém. Gente, há algum tempo eu ouvi uma definição muito legal sobre qualidade de vida, e aí o palestrante disse assim, olha, o que define qualidade de vida? E algumas pessoas falaram, você ter condição financeira boa para você poder viajar para onde você quiser, não é comprar o carro que você quiser, a casa que você quiser. Outros disseram, não adianta ter isso se você, por exemplo, não tiver uma boa saúde. Você tem que ter boa saúde para poder usufruir das coisas que o dinheiro pode trazer. Outros disseram, não, qualidade de vida é você morar num lugar bonito, perto da praia, num lugar paradisíaco, num lugar onde as pessoas vão passar férias, não é? Isso é qualidade de vida, você poder fazer exercícios físicos, você poder se dedicar àquilo que te diverte, que te traz prazer. E aí, esse palestrante disse uma coisa muito interessante, ele disse, olha, é possível que você tenha todas essas coisas que foram citadas, e ainda assim, você não ter qualidade de vida. E aí ele falou assim, veja bem, esse palestrante era um cardiologista, era um médico, e ele falou assim, sabe o que define qualidade de vida? É qualidade nos relacionamentos. É você viver ao redor, ou viver cercado por pessoas que te amam e a quem você ama. É você ter ao teu lado gente que te ajuda, gente que caminha com você, gente que te entende, gente que às vezes suporta seus erros, perdoa você e a quem você perdoa. O amor na prática, a vida de quem ama. E é claro, gente, que isso tem total respaldo na palavra de Deus. Esse palestrante foi muito sábio em chegar a essa conclusão, porque é uma conclusão totalmente cristã. Jesus disse o seguinte, lá em João 13:35, nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Sabem quê? Se vocês amarem uns aos outros. O grande diferencial do cristão é que ele é alguém que ama os outros, é alguém que ama aqueles diante de quem Deus colocou ele. E essa é a nossa característica. O mundo, cada vez mais seco de amor, precisa olhar para nós e falar, cara, aquele povo lá não é um povo perfeito, mas é um povo que se ama. É um povo que tem aprendido o caminho do amor, da paciência, do perdão, tem aprendido a caminhar junto. Jesus definiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos que ele disse que são os 2 mais importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas, relacionamento com Deus. E amar ao próximo como a si mesmo, relacionamento com o próximo. Jesus definiu, ele falou, olha, toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Se tem obediência a tudo mais, mas você é uma pessoa que não se relaciona, você está enganado a respeito do projeto de Deus. Você está pondo a perder o essencial, o mais importante, o mais vital. Por isso é tão importante a gente parar e pensar em que nível de qualidade a gente tem vivido nossos relacionamentos. E aí eu peguei esse provérbio que, na verdade, dá título à mensagem de hoje. Ferro com ferro. Provérbio 27:17. Como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Amigo é aquele que ama. O que Salomão está dizendo é que quem ama vai ter gente junto e essa pessoa caminhando junto vai ser usada para afiar, para aperfeiçoar a si própria e ela vai ser usada para aperfeiçoar essa pessoa. Andar junto, andar com gente que a gente ama, é andar com gente que está sendo aperfeiçoada por nós e gente que está sendo usada por Deus para nos aperfeiçoar. Nada tem maior poder de impactar a nossa vida, de nos influenciar, do que as pessoas que nós amamos. Mas essa influência pode ser boa ou ruim. Se você ama uma pessoa, tem apreço por ela, respeito, admiração, essa pessoa vai te influenciar. Mas ela pode te influenciar para o mal também. Por isso é importante a gente entender que a gente precisa buscar boas referências. A gente precisa ter gente caminhando com a gente, apontando o caminho, gente que já passou pelo momento que a gente está passando, a experiência que a gente está passando. Por isso isso é tão vital. Por isso que Jesus, embora sendo Deus e tendo dezenas de milhares de seguidores, ele decidiu ter amigos. Ele decidiu ter um grupo pequeno para ele caminhar junto. Ele decidiu viver intensamente a relação de discipulado.
E tem gente hoje em dia abrindo mão de amigos para ganhar seguidores. Tem gente que tem tanta sede de seguidores, de likes e assim por diante, que compromete os verdadeiros amigos. E a gente precisa parar e pensar em que momento está a nossa cabeça em relação a isso. Discipulado pode ser definido como o processo pelo qual alguém se torna um discípulo de Jesus. Grupo de discipulado é aquele em que a gente se encontra para, como Salomão falou, se afiar, como ferro com ferro. Somos iguais, somos ferro e ferro. Somos duros, somos difíceis de ser aperfeiçoados, mas quando a gente está junto, essa dureza toda vai ganhando uma perfeição, vai ganhando um propósito. Uma faca que não está afiada, ela não tem propósito. Mas uma faca afiada, ela tem propósito. E aí a riqueza dessa figura aqui. E discipulado, então, a Bíblia não fala que tem que ser um grupo de afinidade. Não tem que ser um grupo que, é gente legal, é gente que pensa como eu. É um cara que, exemplo para mim em tudo, porque eu quero ser igual a ele. Não. É só alguém mais maduro que Deus colocou no meu caminho para impactar positivamente a minha vida, para me ajudar no propósito de eu ser cada vez mais aperfeiçoado segundo Cristo. Eu tive uma experiência forte, alguns já me ouviram falar sobre isso, né, quando eu me converti ainda no final da adolescência, vindo de uma vida em que eu virei a cabeça e comecei a liberar geral, fazer um monte de bobagem, minha vida foi se esvaziando de propósito, foi entrando num processo depressivo, porque eu sabia que eu estava todo errado, eu tinha crescido na igreja, tinha me desviado. E aí, quando eu cheguei na igreja, tinha esse tal de discipulado rolando. E aí, imediatamente, falaram, Jonatas, tem que botar logo o cara mais líder, mais sinistro, mais experiente, mais casca grossa, aquele cara que sobe um monte todo sábado de manhã para orar, para ficar junto dele, discipulando ele. E aí pegaram o cara que estava mais no primeiro amor, apaixonado por Jesus, e esse cara começou a caminhar comigo. Gente, não tem como medir a importância que essa caminhada junto teve durante os 2, 3 primeiros anos da minha conversão. Como Deus usou aquele irmão, como Deus usou aqueles outros que estavam no grupo comigo, de discipulado, como foi importante, como Deus fez muito rápido uma transformação que podia durar anos para acontecer. E porque no meu coração eu determinei que eu ia participar daquele grupo e seguir esse propósito. Gente, a gente abria o coração, a gente se encorajava a ler a palavra, a gente cobrava um do outro, a gente prestava contas, a gente confessava pecado, a gente era sincero. E o que acontecia com isso? O que isso produz? Produz uma vida transformada, e transformada de uma forma poderosa e rápida. Foi essa experiência que eu tive. Com o crescimento da igreja, a gente tende a se tornar impessoal. Na verdade, não tem a ver só com o tamanho da igreja, tem a ver com uma cultura da impessoalidade. A gente vive numa cultura individualista, cada um pensando no seu lado, cada um elegendo suas preferências, de modo que, se a gente bobear, a gente vai deixando que a igreja seja um lugar de impessoalidade, um lugar que eu entro, sento, vou embora, ninguém dá conta da minha vida, ninguém tem nada com a minha vida. Em que eu vivo do jeito que eu quiser, que eu não presto contas para ninguém, porque eu sou dono do meu nariz. Mas a palavra de Deus não permite a gente entrar nessa. A gente está aqui para se sujeitar uns aos outros. Tem gente que tem conflito com aquele texto que fala, esposas sejam submissas aos seus maridos, Efésios 5, 21, na verdade 22, mas no 21 ele fala assim, sejam submissos uns aos outros. Estabelece um princípio universal em que eu e você precisamos ter um coração submisso a um processo que a Bíblia chama de comunhão, em que a gente está junto, em que a gente caminha junto, em que a gente conhece a fundo o que o outro está vivendo, em que a gente é suporte para o outro, em que a gente ama o outro, apesar de quem ele é e com todas as suas falhas. De modo que esse processo é fundamental para a nossa santificação, é claro. Paulo diz que essa é a vontade de Deus para com vocês, a santificação de vocês. Ele fala assim,
abstenham-se da imoralidade, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Paulo fala assim, olha, resumindo o propósito de Deus para vocês, sejam santos, como o Felipe citou na semana passada, né? O Senhor reiteradamente fala, sejam santos porque eu sou santo. A vocação de vocês é refletir esse atributo de Deus, refletir a beleza da santidade dele, é conhecerem na vida prática de vocês que vida magnífica é essa vivida segundo Cristo. E a palavra de Deus encoraja a gente assim. Onde é que o discipulado entra aí? Eu vou agora ler alguns trechos de Tiago, capítulo 5, verso 13 em diante, que trazem algumas chaves aqui para a gente deixar que o discipulado interfira positivamente no nosso processo de santificação. Então, Tiago 5,13, quem tiver com a Bíblia aberta, acompanha comigo aí. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Tiago fala de 3 situações aqui, de alguém sofrendo, de alguém feliz e de alguém doente. Ele está dizendo assim, olha, entre vocês aí na igreja tem gente de todo tipo, tem situações diferentes, que pessoas diferentes, com personalidades diferentes estão vivendo. As pessoas são diferentes, estão vivendo momentos diferentes. De modo que, em primeiro lugar, o discipulado precisa entender isso e precisa acontecer debaixo de acolhimento. O discipulado santifica quando acolhe. Acolher é compreender a diferença do outro e receber ele, e acolher ele, e aceitar ele como é. Todos nós chegamos aqui como? Cada um de nós chegou com seus problemas, com as suas sobrecargas, com seus pecados, com as suas vergonhas. Todos nós chegamos aqui com o motivo de nos envergonhar de tanta coisa, não é verdade? E o que aconteceu? A gente foi acolhido. Então, o discipulado é a reafirmação desse acolhimento. É dizer assim, você não só vai ser acolhido no sentido de que a gente vai te abraçar depois do culto, mas a gente quer andar como irmão, porque a gente é igual, eu e você somos ferro, e a gente pode se aperfeiçoar caminhando junto. E Deus tem um propósito nisso, e Deus quer fazer isso na nossa vida. Há um sentido em que todos nós somos iguais, mas nenhum de nós está igual. Há uma situação que cerca pessoalmente a vida de cada um, e o Senhor quer que a gente caminhe junto com pessoas que não vão ser necessariamente pessoas melhores do que nós. O fato de eu estar convertido há 27 anos não quer dizer que eu estou melhor do que ninguém. Só quer dizer que eu sou um pecador que tem contato com a graça de Deus há mais tempo do que você que chegou há 1 ano, 5 anos, só isso. Eu estou em contato com essa graça, eu estou aprendendo com o Senhor, eu estou enfrentando hoje lutas diferentes, desafios que eu não enfrentava 20 anos atrás. E eu preciso ser compreensivo com você que hoje está enfrentando lutas e desafios que eu já não enfrento mais há 20 anos, que eu já estou em outro momento. E a gente precisa olhar para o lado, olhar um para o outro e dizer, olha, você que está aqui do meu lado, eu te aceito, eu te recebo, eu te acolho. Eu sei que você vive um momento diferente, mas eu quero que você saiba que você pode contar comigo. E eu estou aqui para ter paciência com você. Tem gente que está aqui hoje que pode ainda ser seduzido pelo encanto e pela vaidade das baladas, das ficações, das pegações, né? Tem uma vaidade envolvida nisso aí. Tem gente que pode ter essa fraqueza. Eu não tenho mais, já tive na adolescência, mas não tenho mais. O Espírito varreu isso do meu coração há muito tempo. Tem gente que não tem problema nenhum com isso, mas é mentiroso compulsivo. Aí você não entende, pô, eu fui criado com tanta verdade ali, como é que pode o cara ser mentiroso? A gente tem dificuldade de conviver com o diferente. Tem gente que não é nem mentiroso e nem tem tentação de ir para a balada, zoar tudo e beber todas, mas o cara tem impurezas que ele cultiva quando acessa a internet. Ele tem fraqueza com isso, ele se sente debaixo de pressão, de tentação, e aquilo ali ele precisa orar muito para conseguir se desvencilhar dessa tentação.
Tem gente que não tem nenhum desses problemas citados até agora, mas é explosiva nos seus relacionamentos. É explosivo com os pais, é explosivo com o irmão, com a irmã. Fraquezas. Outros não têm nenhum desses, mas são orgulhosos. E orgulhosos, talvez até por causa da sua intimidade com Deus, que ele supõe que tem. Poxa, eu estou tão firme com Deus, eu estou tão apaixonado por Jesus, porque olha como eu sou bom. Olha como eu sou um cara tão firme na igreja, não é? Tão presente, tão participativo. Mas Deus, gente, olha para a gente tão errada assim, com pecados evidentes e pecados sutis, e nos chama a nos acolher, a ser suporte uns para os outros. Por quê? Porque onde há acolhimento, onde eu falo assim, olha, eu estou te olhando, a gente está caminhando junto, eu conheço suas fraquezas, mas mesmo assim eu estou orando por você e eu quero ser um ombro para você nesse momento. O que acontece é que nesse lugar a cura, ele fala assim no verso 15, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Ele fala assim, olha, no caso do doente, pode ser que a grande enfermidade dele não seja física, não seja nenhuma doença infecto-contagiosa, seja simplesmente uma enfermidade da alma. E se ele tiver cometido pecados e vocês juntos orarem, ele vai ser curado, tratado, o seu coração vai ser tratado. Tem gente que está aqui hoje que pode estar com a alma adoecida e vai ser curado hoje. A gente vai orar quando acabar, pode ser que instantaneamente você seja liberto de alguma coisa que está fazendo mal para o seu coração. Mas tem gente que já está há anos numa luta. E pode ser que ainda fique mais algum tempo numa luta para purificar o coração em relação a alguma coisa. Mas o fato é, irmãos, que a gente não pode desistir. A perseverança nesse caminho é fundamental. E não é perseverança sozinho, não. Não é assim, não, eu sou um cara tão forte que eu persevero, eu insisto. Não dá para ser sozinho. Tem coisa que a gente tem que abrir o coração, tem que compartilhar, tem que procurar o pastor, tem que procurar o líder de célula, dependendo do que for, você tem que abrir o coração e procurar ajuda. Ajuda com pessoas que te amam, que estão aí para te acolher, para te aceitar, que vão guardar a sua confidência ali em sigilo e vão ser dessa forma usados por Deus na sua vida. Então, santificação exige perseverança num ambiente em que o errado encontra gente para ajudá-lo. Errado é quem? Errado sou eu e você. Nós precisamos nos expor a isso. A gente que vai ajudar a gente nesse caminho. Milhões já morreram lutando por uma vida santa até o fim. E a gente nunca ouviu falar de alguém que chegou no final e falou, me arrependi tanto de ter ficado a vida toda buscando uma vida santa. Não existe isso. Ou seja, esse processo e essa busca vale a pena. O pastor Antônio Elias, alguns tiveram o prazer de conhecer ele, faleceu uns 10, menos de 10 anos, um pouco atrás, já com 97 anos, estaria com mais de 100 anos hoje. E ele dizia o seguinte, olha, se eu descobrisse hoje que o inferno não existe, eu continuaria buscando essa vida excelente em Cristo, do mesmo jeito que eu busco ela hoje. Mesmo que o próprio Senhor me revelasse que não existe inferno. Porque a vida de Cristo é a vida mais excelente que pode ser vivida. É uma vida vivida na verdade, não a vida mais excelente. Nosso papel, então, é acolher com paciência. E o Espírito Santo, então, tem o papel de transformar de dentro para fora. Nós não temos poder para transformar pessoas. Nós temos poder do Espírito Santo para viver uma vida de tal forma que as pessoas vejam Deus em nós. Isso vai impactar elas, mas não somos nós que vamos transformar. É o mesmo Espírito que operou em nós, vai operar nelas e vai impactar e tocar a vida delas. Nosso papel não é transformar, mas é acolher. E quem vai operar a transformação é o Espírito. Em segundo lugar, o discipulado santifica quando há confissão. Olha o que ele diz no verso 16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. Fala assim, olha, o acolhimento é fundamental, mas não adianta haver acolhimento
e se continuar encobrindo a verdade. Não adianta. É preciso ser grato a Deus pelo acolhimento, mas falar assim, agora que eu fui acolhido, eu preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte? Abrir o coração. Confessar, isso que o Tiago está falando. Confessar para quem? Uns aos outros. Uns aos outros. Deixar que as máscaras caiam. Deixar de viver uma vida de aparência. Isso só faz sentido numa lógica perversa, mundana. Não faz sentido na lógica do reino de Deus. Na lógica do reino de Deus, a gente precisa confessar uns aos outros. Porque não há outra forma de a gente obter cura. O que Jesus diz lá em João 8, 31 e 32? Ele fala que, na verdade, é a verdade que liberta, né? Ele fala assim, olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente, só então, vocês vão ser meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade não é relativa. A verdade não é o que eu e você achamos que é certo e errado. Jesus está corrigindo esse equívoco filosófico do nosso tempo. Ele está dizendo não. Ele define a verdade como uma palavra. Ele fala assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão meus discípulos e vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Muitas vezes você fala assim, pô, Jonas, você está falando de mentira. Eu não falo mentira. Eu sempre falo a verdade. Mas a pior mentira, muitas vezes, não é aquela que a gente conta. A pior mentira é aquela que a gente vive e se deixa viver. São aquelas incoerências mais íntimas. E o que Tiago está falando é que Deus quer nos curar, nos tratar delas. E para isso Ele quer que a gente confesse uns aos outros, porque não há outro modo de obter cura para a alma, senão vivendo uma vida de franca confissão. E aí, se a gente se permite viver a mentira, o que o diabo é pai, segundo a Bíblia? Segundo Raul Seixas, ele é pai do rock, né? Mas a Bíblia diz que ele não é pai do rock. Foi Deus que criou a música e todos os estilos musicais. Ritmos, harmonia, melodia, tudo isso foi Deus que criou. O diabo só é pai de uma coisa na Bíblia. Ele é o pai da mentira. Então, quando a gente acolhe a mentira, quando a gente vive uma mentira, quando a gente oculta a verdade, quando a gente se permite viver mascarado, não confessa, não rasga o coração, fica vivendo uma aparência de espiritualidade, uma falsa espiritualidade, a gente está comungando com o inimigo, com o pai da mentira. Por isso é tão importante. Nosso coração tende a se esquivar da verdade, a construir verdades próprias, porque ele é desesperadamente corrupto. Ele é enganoso. Tem um provérbio muito legal que fala disso, provérbio 28, 13, ele diz o seguinte, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. A prosperidade, segundo Deus, é aquela onde a gente vive uma vida na luz, uma vida transparente, uma vida na luz do dia. E a gente então alcança a misericórdia, porque a gente não precisa de máscara, a gente não vive com o coração doente. E discipulado é uma ferramenta poderosa usada por Deus na nossa santificação, quando acontece num ambiente de confiança e sinceridade. Estava pensando nisso essa tarde, não é? Pessoas que a gente ama, a gente jamais seria capaz de expor aos ridículos. A gente não denigre gente que a gente de verdade ama. Se você denigre alguém, se você fala mal de alguém, você está falando mal de uma pessoa que você com certeza não ama. Você seria capaz de expor ao ridículo no meio de pessoas, de terceiros, sejam eles quais forem, a sua mãe, por exemplo? Não, de jeito nenhum, hipótese alguma. Eu nunca vou expor as fraquezas e erros da minha mãe diante de terceiros, porque eu amo minha mãe. E a mesma lógica serve para a nossa vida em comunhão, para o ambiente do discipulado, um ambiente de confiança. Se, debaixo de autorização eu vou abrir o coração com alguém e encorajar ele, a gente levar isso para alguém, para um pastor, para alguém que vai ajudar, amém, porque vai ser dentro do propósito de santificação, de confiança, de pastoreio, de cuidado, de amor.
mas falar mal pelo prazer de falar mal, expor a fraqueza do outro que confessou, que se abriu, isso é uma perversidade. Por isso, a gente precisa construir esse ambiente de confiança, e não é instantâneo. A partir de hoje, você vai ser meu discipulando, não é? A gente junto vai buscar ser discípulo de Jesus. Pronto, a partir de hoje, tudo agora é automático, né? Você tem que ter liberdade para abrir totalmente o coração. Não é assim. Há um envolvimento orgânico, a gente vai passando a confiar, a gente vai abrindo devagarinho, sinceramente, o nosso coração e junto vai buscando transformação. Gente, qual foi o pecado de Ananias e Safira? Lembra da história lá em Atos 5? Aquele casal que vendeu algumas propriedades, disse que tinha dado dízimo e não deu, e aí foi fulminado. E o que os apóstolos dizem que foi o pecado deles? A não entrega do dízimo daquilo que eles tinham vendido? Não. O pecado deles, 2 vezes o texto de Atos 5 fala, foi pecar contra Deus. E quando repete, na verdade, primeiro fala, pecaram contra o Espírito Santo. Mentiram contra o Espírito Santo. E depois falam, mentiram a Deus. Mentiram a Deus, mentiram ao Espírito. A gente precisa acabar com isso, porque a mentira corrói a gente por dentro. A mentira faz a gente não acreditar em si mesmo. As nossas incoerências, a gente passa a não acreditar em si mesmo. Às vezes as pessoas até acreditam, mas eu não acredito mais em mim. Por isso é tão importante e cirúrgico a gente abrir o coração, falar a verdade. Quando eu abro o coração e falo a verdade, a partir dali, aquela pessoa tem uma responsabilidade sobre a minha vida e eu vou prestar contas a ela. E Deus vai usar essa relação para tratar. Quando o outro fica sabendo do que eu estou vivendo, caramba, agora eu tenho vergonha, porque agora não está mais escondido, tem um outro sabendo. Com que cara eu vou chegar diante dele e falar que eu continuo vivendo essa mesma mentira? Não dá mais, por isso é tão cirúrgico, por isso há um propósito de Deus nisso. E quem não nasceu de novo e não tem o Espírito Santo, jamais vai entender esse propósito. Poxa, eu não vou nunca abrir minha vida para ninguém. Minha vida é assim mesmo. Eu sou dono do meu nariz, né? Minha vida é trancada 7 chaves, né? Eu estou encastelado. Mas, gente, a gente precisa confessar. A gente precisa, Senhor, me ajuda a confessar. Eu quero expor, eu quero me sentir humilhado. Isso vai fazer bem para a minha alma. Esse é o caminho que a Bíblia apresenta para a gente. É isso que o Tiago está falando. Não sei se você já viu, já participou de grupos de oração em que se fez uma oração de batalha espiritual, né? Aquela oração dando ordens para Satanás e para os demônios, né? E aí, quando a pessoa faz essa oração, é comum haver um momento de ímpeto de fé e todo mundo, amém, glória a Deus, está repreendido e tal. Mas quando alguém faz uma oração assim, Senhor, santifica o meu coração, traz pureza ao meu coração, ninguém se emociona. É um erro de lógica nosso, porque toda vez que a gente abre o coração, confessa, ora e clama por santidade, e toda vez que a gente diz não para um pecado, nesse momento, Satanás está sendo envergonhado. O grande triunfo de Satanás, a grande glória do diabo é o nosso pecado. Então, quando a gente diz não para o pecado, a gente expõe Satanás ao ridículo. A gente mostra para ele que ele não tem mais poder sobre a nossa vida, que a gente não é mais servo dele, que a gente não é tudo igual. Não, a gente foi alcançado pela graça e a gente tem o Espírito Santo. Quer ver Deus operar uma rápida transformação na sua vida, ore e confesse sempre, sempre. Não é uma coisa que você vai fazer hoje, mas é uma coisa que você vai fazer continuamente, por toda a vida. Isso é bíblico, é caminho para a santidade e o discipulado é um ambiente propício para isso. Tem gente que abre o coração para o discipulador com coisas que nem teriam coragem de abrir para um pastor, por exemplo, com quem não tem esse relacionamento. E a gente louva a Deus por isso, porque somos um reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Pastor é só um dos dons sacerdotais, mas a gente está aqui para se edificar mutuamente. Terceiro lugar, o discipulado prepara para a eternidade. Olha como é que ele termina essa sessão aí, verso 19. Meus irmãos,
se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Tiago está falando assim, gente, esse negócio de caminhar junto, de fortalecer um ao outro, de encorajar o outro, de ser um ombro para o outro, de se preocupar com o outro, de orar pelo outro, quando isso dá resultado, o que acontece é que há salvação e muitos pecados são perdoados. Tiago está falando assim, gente, essa empreitada é uma empreitada para a eternidade, não é uma empreitada terrena, entendeu? A gente está falando de um tempo investido no que é eterno, em vidas tocadas, transformadas, impactadas. E a santificação nada mais é do que uma preparação da noiva de Cristo, da igreja, para se encontrar com o noivo na glória no último dia. Por isso é tão importante a gente atentar para isso. Efésios 5, 25, Paulo diz o seguinte, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Jesus morreu para nos purificar. Jesus tem o propósito de nos preparar para esse encontro com Ele. Santa e sem defeito. Ele é esse noivo que tem essa expectativa de encontrar a gente assim preparado, de forma que a gente viver despreocupado com a santificação é o mesmo que viver indiferente à eternidade. Se você me disser assim, Jonas, eu não estou nem aí para esse negócio de viver uma vida santa, de ser igual a Jesus, eu vou te dizer para você, olha, você não está nem aí para a eternidade. Como o Spurgeon dizia, a gente sempre repete isso, mas nunca é demais, porque essa frase foi muito feliz. Não é? A santidade é o lado visível da salvação. Onde há alguém buscando viver uma vida santa, aí há evidência de que houve salvação. E se essa busca por santidade se mantiver até o último dia da vida dessa pessoa, essa perseverança, segundo Jesus, é uma outra evidência. Aquele que perseverar até o fim nessa busca vai ser salvo. Na verdade, já era salvo, né? E aí a salvação se concretiza. Viver em santificação é viver na terra como cidadão do céu. Colossenses 3, estamos chegando ao fim já, diz assim, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Paulo está dizendo assim, olha, nossa mente tem que estar no céu. Viver reservado, fugindo de relacionamentos verdadeiros e significativos. Viver uma vida que não confessa, uma vida que é aparente, que se satisfaz com a aparência de religiosidade, é viver com a mente da terra. Mas a gente é chamado a ter a mente no céu, a agir aqui vazio de toda a glória terrena e falando, Senhor, eu quero a Tua glória, eu quero essa glória eterna, porque quanto Cristo, que é a minha vida, for manifestado, nós que vivemos nessa busca também seremos manifestados com Ele em glória. Amém, irmãos? Há uma expectativa de preparação para a eternidade e buscar viver o reino de Deus, a comunhão cristã, nesse nível de intimidade, de abertura, de esvaziamento da nossa vaidade, do nosso ego, de mortificação do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa glória pessoal. Isso é o Evangelho, isso tem recompensa, não aqui nesse mundo só, mas uma recompensa eterna. Algumas aplicações rápidas aqui para a gente encerrar. Primeiro, tenha paciência com seus próprios erros e os dos outros. Deixe
que o discipulado seja um lugar em que você vai exercer essa paciência, em que você vai perdoar, em que você vai ter uma palavra positiva, seja ela de confronto diante do erro e do pecado, seja ela de consolo, dizendo assim, olha, fica firme, porque o que você está enfrentando eu também já enfrentei. Porque o que você está enfrentando, às vezes eu também enfrento. Porque eu também já fui muito tentado nisso, mas já tem tanto tempo que eu já não tenho mais vivido assim. E a gente precisa ter sempre essa palavra junto de encorajamento. Tenha paciência. Não se alegre com o erro do outro, mas se alegre com as vitórias que ele já tem tido. E permita-se ser usado por Deus no processo de transformação dele. Segunda aplicação, esteja sempre pronto a confessar, sempre. Assim como a palavra diz, né? Orem sem cessar. Tiago está falando aqui, ó, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A confissão tem que ser natural, no dia a dia, vida transparente, não tem nada a esconder. Tenho pessoas para quem eu posso abrir totalmente o meu coração. Tem gente até que fala assim, não, tem coisa que a gente não pode abrir para ninguém, né? Na verdade, a gente deveria ter gente que a gente tem um tamanho, nível de intimidade, de abertura, que a gente está pronto a confessar e abrir. Olha, a gente conhece a nossa natureza. Deus mais ainda, não tem como enganar Deus. E a gente conhecendo a nossa natureza, a gente é franco, é sincero, é acolhedor apesar disso. Pô, você está passando essa luta, eu nunca fui tentado nisso, mas a gente está junto, eu vou orar, vamos clamar junto a Deus para que Ele te ajude a superar esse negócio. Agora, se não houver confissão, o discipulado vira clubinho, né? Vira papo furado, conversa jogada fora, tempo desperdiçado. Onde há pecado encoberto, não há prosperidade. É isso que o provérbio fala. Terceira e última aplicação. Entenda que buscar santidade é ter sede de eternidade. Buscar santidade é falar, Senhor, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Senhor, eu estou aqui, mas eu quero viver uma comunhão no meu relacionamento com o meu discipulador, no meu grupo de discipulado, que vai me fazer cada vez mais um cidadão do céu. Viver aqui como cidadão do céu. E é essa vida que eu quero. E é essa vida que eu tenho buscado. E é essa vida que eu quero ver a igreja junto buscando. Que eu quero ver o Gol junto buscando. Porque religião tem um monte por aí. Até cristianismo tem um monte por aí. No sentido da instituição religiosa. Mas o evangelho encarnado, aí, gente, aí a gente precisa entender que a gente está diante de um desafio. Vamos orar então? Pai querido, quero colocar diante do Senhor, Pai, nesse momento a nossa vida, o Gol, os discipulados que têm acontecido, os discipulados da igreja, te pedir que o Senhor venha nos fazer entender essa estratégia tua para nossa santificação. A gente quer viver uma vida íntima com o Senhor e a gente quer ter ao nosso lado gente que também está nessa mesma busca. E a gente quer ser motivo de encorajamento, a gente quer impactar a vida de quem está à nossa volta. A gente quer se esvaziar da nossa própria vaidade, do nosso próprio ego, do nosso próprio orgulho, de toda a fortaleza que nos impeça de confessar, de abrir, de tratar coisas que estão mantendo a gente impuros. A gente não quer, Pai, perverter o sentido dos grupos de discipulado. A gente quer fazer deles lugares de confiança, lugares de confidência, lugares de humanização, de reconhecimento dos nossos limites, das nossas fraquezas, lugares, Senhor, de cura, como a Tua palavra promete. A gente quer ser suporte em oração um na vida do outro. A gente quer viver comunhão nesse nível, porque a gente sabe que o inimigo vai ser plenamente derrotado à medida que a Tua igreja viver assim. Por isso, vem sobre nós com esse avivamento, com essa convicção do Espírito, de que a gente precisa se abrir para isso, para a honra, glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.